Agora vamos para uma função sintática lindinha, que se chama agente da passiva. O nome já está dizendo, é agente, praticou ação, mas é da voz passiva. Então voltem lá na aula de verbo, procurem um vídeo de vozes verbais para relembrar o que é voz ativa e o que é voz passiva analítica, porque só na passiva analítica existe agente da passiva. Então vamos ver? Agente da passiva é o termo que pratica a ação da oração da voz passiva analítica. O agente da passiva era o sujeito agente da voz ativa. Por isso, é bom voltar lá. E o agente da passiva normalmente aparece precedido da preposição por. Só aparece pelo se tiver artigo ou, pela se tiver o artigo a. E raramente vai aparecer com a preposição de. Então vejam bem, como é que eu chego ao agente da passiva? Eu dependo da voz ativa, porque na voz ativa tem sujeito agente, quem está em atividade, quem está praticando ação. Tem que ter verbo VTD, que é o verbo significativo, e tem que ter objeto direto. Se na frase tem sujeito agente, verbo significativo pedindo objeto direto, esta frase está na voz ativa. Aí quando você faz um X, o que acontece? O objeto direto vira sujeito paciente, porque o objeto direto não faz nada. Quem fez foi o sujeito agente. Então, para eu passar da voz ativa para a passiva analítica, que é quando aparece o agente da passiva, o objeto direto vai virar sujeito paciente, exatamente como estava, sem mudar uma vírgula, uma letra. O verbo transitivo direto vai para o particípio, que 99% tem aquele DO ou DA. E o verbo ser entra na frase recebendo o mesmo tempo do verbo significativo. Então, se era presente, vai ser presente. Se era passado, vai ser passado. Se é futuro, vai ser futuro. E aí, o sujeito agente vai se tornar o agente da voz passiva. Mas você não escreve isso tudo. Você resume dizendo apenas agente da passiva. Então, aqui está muito claro. Sujeito paciente era o objeto direto da voz ativa. Agente da passiva era o sujeito agente da voz ativa. O verbo significativo, esse particípio, era o verbo transitivo direto. E o verbo ser assume o tempo do verbo transitivo direto. E para se achar o agente da passiva, a pergunta é sempre por quem? Então vejam só. Carlos devorou a maçã. O verbo é devorou. Tem o U e tem o O. Estão vendo que tudo eu preciso do verbo da DNP para chegar ao sujeito? Quando tem ou, pode ser eu. Dá para falar eu devorou? Não. Então é ele. Ele devorou a maçã, ela devorou a maçã. Sumiu o Carlos, que é o verdadeiro sujeito. Devorar está na lista do CFPACT? Não. Perdeu o significado? Não. Então quer dizer que Carlos devorou, ele fez ação. Então ele é sujeito agente. O verbo é significativo. Vamos ver que pergunta que ele faz. Carlos devorou o quê? A maçã. Toda vez que o verbo significativo encontra o objeto direto, ele é VTD, mas ele é verbo significativo. Então, a maçã é o objeto direto. Ela tem os três elementos: sujeito agente, verbo transitivo direto e objeto direto. Como chama essa voz? Ativa. Ele está praticando a ação. Agora eu vou fazer a voz passiva analítica. Vamos fazer o X. A maçã vai virar sujeito paciente.
porque todo objeto direto vira sujeito paciente. A maçã. Agora, devorou, não é passado? Então, eu vou dizer a maçã foi, e o devorar vai para o particípio combinando com maçã. A maçã foi devorada. Vou fazer a pergunta. Por quem? Não foi Carlos? Então, como não tem artigo ou, eu vou falar a maçã foi devorada por Carlos. Se eu tivesse dito o Carlos devorou, aí seria pelo Carlos. Então, a maçã era objeto direto e virou sujeito paciente. Carlos era sujeito agente e virou agente da passiva. Devorou, estava no passado, então fez o verbo ser, assumiu o passado. E o devorar foi para o particípio, combinando com maçã, por isso que é devorado. E a pergunta, a maçã foi devorada por quem? Por Carlos, é agente da passiva. É importante voltar à aula de verbo, voltar lá nas vozes verbais, porque a tabela para você fazer a voz passiva com o verbo ser está prontinha. É só prestar atenção lá, ok? Então, recorre. Outro exemplo. Ela ouvia as melodias. Primeira coisa, ouvia é do verbo ouvir. Sempre que tiver esse ia, é imperfeito do indicativo. Aqui, se eu falar eu ouvi as melodias, sumiu ela, que é o verdadeiro sujeito. Ela está praticando ação, então é sujeito agente. O verbo ouvir não está na lista do CEF-PACT. Não perdeu o significado de ouvir. Então, vou fazer pergunta. Ela ouvia o quê? Resposta, as melodias, que é o objeto direto. Quando tem sujeito, agente, verbo transitivo direto e objeto direto, a frase se chama voz ativa. Agora, vamos fazer a passiva. Passiva quer dizer que eu vou fazer um X. As melodias eram ouvidas por quem? Por ela. Tudo tem que combinar. As melodias eram objeto direto, virou sujeito no plural. Eram, assumiu o plural concordando com melodias. Ouvidas, está no feminino plural concordando com melodias. E por quem? Ela não tinha artigo A, então eu vou falar por ela. Sempre assim. E a pergunta é sempre por quem? Então, muito cuidado. Olha essa atenção. É aceitável voz passiva analítica com verbo transitivo indireto obedecer e desobedecer. Sabe por quê? Porque ele já foi há muitos anos VTD. Então, é muito comum você ouvir o regulamento era obedecido por todos, mas eu não posso dizer todos obedeceram ao regulamento e passar para a passiva analítica. Eu já tenho que fazer a voz passiva dizendo o regulamento era obedecido por todos. As ordens foram obedecidas pelos alunos. A Constituição foi desobedecida pelo STF. Eu não posso pegar a voz ativa para fazer a passiva analítica com o verbo obedecer e desobedecer. Eu já posso fazer a voz passiva analítica. Então, muito cuidado, porque isso pode ser uma questão de prova. Ok? Então, essas duas folhas são importantíssimas. Agente da passiva é muito fácil, mas precisa saber esses detalhes. Ok? Um bom dia para todos e aguardem os vídeos que virão para treinarmos com as frases.